Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, gente. Hoje passar aqui para vocês um pouquinho da nossa experiência diária e tivemos uma situação interessante aqui. O que acontece? Quando o síndico não tem caixa para pagar as contas do mês e ele resolve dar ali um jeitinho para conseguir um pouco de caixa para pagar as contas. O que apareceu aqui para gente? O síndico pediu para a empresa terceirizada não recolher, não emitir nota fiscal durante um período, 2, 3 meses, para que essa empresa pudesse não ter que recolher os impostos e o condomínio, na verdade, não recolhendo os impostos, ter um pouco de caixa ali no seu fluxo mensal. O que acontece com isso, pessoal? Isso é correto? Não é correto? Não é correto. O que acontece? Quando o síndico passa uma determinação dessa para a empresa que administra o condomínio, ela deve negar esse pedido do condomínio. Por quê? Porque se ela trabalha dessa forma, se ela aceita trabalhar assim, lá na frente, o próprio conselho fiscal atual ou outro conselho fiscal ou outro subsíndico assumindo a gestão, vai questionar a administradora ou o atual quadro diretivo, ou qualquer morador mesmo vai questionar do porquê da falta de emissão da nota fiscal naquele mês e do pagamento, mediante nota fiscal, do porquê da falta de recolhimento dos impostos devido àquela nota naquele mês, apenas para fazer caixa. Você não vai conseguir explicar isso, tá? Você que eu digo é o síndico atual, o administrador do condomínio, o prestador de serviço, enfim. Geralmente eu vi essa situação acontecer mais de uma vez, por várias oportunidades. Geralmente o que acontece? Quando o síndico pede isso para uma administradora, a administradora, por medo de perder o contrato, acaba cedendo à pressão do síndico e faz. Mais cedo ou mais tarde, o que vai acontecer? Alguém vai questionar e a culpa vai cair em cima de quem? Da administradora. Nunca, raramente vai cair em cima do síndico, porque o síndico, eles sempre alegam que são o quê? Orientados pela administradora, tá? Mas na maioria das vezes, quando o síndico tem um problema de caixa, são as empresas terceirizadas que sugerem essa, vamos falar assim, saída não tão correta, né? Então a gente tem essa questão aí, fazer o pagamento de nota fiscal, fazer o pagamento da nota de prestação de serviço sem a emissão de nota fiscal. Isso vai gerar problemas para o condomínio. Paulo, eu tenho essa situação aqui no meu condomínio, na minha empresa, mas eu garanto aqui no meu condomínio, eu garanto aqui na minha empresa, na minha administradora, e eu faço o síndico me assinar uma declaração de que ele estava ciente. Ok, sem problema algum. Você vai fazer uma declaração de que ele estava ciente, você da administradora não vai avisar os demais membros do conselho ou os demais moradores, e se tiver um problema lá na frente, o síndico for responsabilizado por isso, você acaba sendo responsabilizado junto. Claro que juridicamente, você tem praticamente nenhuma responsabilidade sobre isso. Mas a responsabilização que eu falo que você vai ter é, fatalmente, sem sombra de dúvidas, a perda do contrato. Então, se você prima ali, preza pelo crescimento da sua empresa, da sua administradora, do seu escritório, fuja dessa situação. Não faça isso, tá? Isso é um grande erro. Eu tenho ali experiência em algumas situações que nós vivemos ali na transição de um síndico para o outro, na transição de contratos, o que nós pudemos observar, sobre isso, e invariavelmente, sempre quem acaba tendo maior prejuízo quando essa situação vem à tona, algum morador ou novo síndico, membro do quadro diretivo descobre, é a administradora ou o síndico que estava na gestão no momento. A empresa terceirizada nem se fala, né? Porque, via de regra, o que acontece? Sai o síndico, sai a administradora, sai terceirizada, enfim, por causa de uma economia
que nem é uma economia de verdade, né? Não é relevante. O que acontece de fato? O que vocês precisam saber? Pô, Paulo, e como é que eu faço então para ajustar meu caixa numa emergência? Literalmente, chame uma assembleia emergencial, chame um rateio emergencial. Pô, mas isso eu não vou conseguir, a gente está num período de pandemia, a gente está num período ali que as pessoas não têm caixa, tal, tá difícil. Concordo, mas é melhor você passar a situação para os moradores de forma transparente, mostrar que houve um problema pontual, particular, por um determinado período, e mostrar quais são as implicações legais de se fazer qualquer manobra errada, do que você assumir o ônus e o risco de uma manobra, vamos falar assim, duvidosa dessa. Então, meu conselho de hoje, numa situação dessa que apareceu aqui pra gente, é o que eu falo pro pessoal e o que foi a orientação pro síndico. Síndico, não faça isso. Arrume outra maneira de fazer essa recomposição de caixa, arrume outra forma de buscar dinheiro, atrase o pagamento de outros prestadores de serviço, converse com eles, renegocie prazos, jogue para frente, tá? Faça alguma outra coisa, mas não faça o pagamento de prestadores de serviço sem emissão de nota fiscal e sem o recolhimento dos impostos devidos. Beleza? Pessoal, isso de hoje foi o que aconteceu aqui, que eu tive ciência, né? Foi uma consulta que chegou pra gente de mais relevante. Teve algumas outras questões também, mas eu espero que de mais relevante realmente seja isso para passar para vocês hoje, beleza? Volto aí hoje mesmo, se chegar mais alguma coisa, ou amanhã, depois, enfim, vamos nos falando. Abraço, pessoal, até mais.